Paz do Senhor, irmãs e irmãos, privilégio muito grande tem sido estar com os amados irmãos e irmãs. Gostaria de convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo de número 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra. Rogamos-te que nola ministre, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Nós temos falado que Deus procura corações na primeira noite, porque são os corações que fazem as mãos funcionarem. E hoje pela manhã falamos que a maneira de termos o nosso coração consertado é expormos as ovelhas de Cristo ao próprio Cristo, de modo que, atraídos por Cristo, as ovelhas do Senhor se deixem transformar-se à imagem e semelhança do Senhor através da ação poderosa do Espírito Santo. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãs um processo desse, um processo de transformação e no que é que ele implica. Porque penso eu que nesse milagre extraordinário, a gente vê um processo de transformação atuando de forma muito rica e muito profunda. Como os irmãos sabem, o Senhor Jesus foi
retirasse para a oração. E ele fez isso num dia muito difícil. Jesus tinha vivido um dia muito difícil, porque foi o dia em que ele recebeu a notícia da morte de João Batista. Também foi o dia em que ele havia ministrado tanto, e assim como seus discípulos, que eles não almoçaram, eles não tiveram tempo para almoçar. E também foi o dia em que muitos dos discípulos do Senhor, que haviam sido enviados em grupos de 2 para as ovelhas perdidas de Israel, voltaram trazendo seus relatórios. Então foi um dia exaustivo. Também nesse dia, o Senhor, querendo descansar, retirou-se para Betsaida, mas foi surpreendido pela chegada da multidão. E foi nesse dia que o Senhor alimentou 5.000 homens, mais mulheres e crianças, através da multiplicação dos pães e dos peixes. Portanto, um dia muito cansativo. E como Jesus teve um dia muito cansativo, ele foi orar e orou pouco. Orou apenas 7 horas. Depois de um dia cansativo, que ele não teve condições de almoçar direito, que recebeu tristes notícias, que ainda ficou ministrando ao pessoal no momento que ele tinha separado para descansar, e mais a questão da multiplicação dos pães, ainda teve de enfrentar a esperteza dos seus discípulos querendo dispensar a multidão com um discurso bem fabricado. Enfim, depois de tudo isso, Jesus foi orar. Ao invés de ir dormir, ele foi orar. E como ele tinha tido muito trabalho, ele orou pouco, ele orou apenas 7 horas. E depois de orar 7 horas, ele decidiu ir ao encontro dos seus discípulos. Os seus discípulos até tinham deixado um barquinho para ele, caso ele quisesse voltar. Mas ele resolveu ir a pé mesmo. Então, ele foi fazer exercício. Ele resolveu ir a pé. Foi andando por sobre as águas e desprezou o vento que era contrário, desprezou o mar que estava bravio, e ele simplesmente foi andando. Quando ele foi se aproximando dos seus discípulos, eles entraram em pânico, porque eles estavam esperando qualquer milagre, menos esse. Qual é o grande impacto desse milagre? Afinal de contas, esse milagre não é um milagre que tenha produzido cura em ninguém. Ninguém foi curado porque Jesus andou sobre as águas. Também não foi... É verdade que depois Jesus vai aportar na aldeia dos Gerazenos e vai curar todo mundo. Todo mundo vai ser curado na região dos Gerazenos, depois que Jesus andou sobre as águas. Mas o andar sobre as águas parece não ter causado um impacto direto numa pessoa, a não ser em Pedro, que teve uma experiência diminuta da possibilidade de andar sobre as águas. Então, o que o Senhor estava querendo ensinar-nos? Que ele tem poder para andar sobre as águas? Que ele é capaz de dominar os elementos? Ora, nós conhecemos o Senhor Jesus. O Senhor Jesus era muito discreto, extremamente discreto. Diferente de nós que fazemos questão de pôr o nome da gente na placa do nosso ministério, não é? Já viu isso? Igreja não sei o que lá, ministério do pastor fulano de tal, do apóstolo Cicrano, do bispo Beltrano, etc. Jesus não gostava disso, não. Jesus não gostava de aparecer, não. Ele que deveria, não queria.
e os que não devem adoram. Não é? É uma situação complicada, não é complicada? Porque aquele que deveria e tinha todo o direito de aparecer o tempo todo, não o quis. Mas aqueles que deveriam ser os mais discretos, abscônditos, escondidos, possível, para que só Jesus Cristo brilhasse, adoram pôr o nome deles nos ministérios. Adoram ser citados. Impressionante. Alguma coisa saiu errada aí nesse processo. Alguma coisa aí está meio estranha. Porque aquele que deve ter o seu nome anunciado através de neons e holofotes, sempre foi discretíssimo. Então nós sabemos que Jesus não veio andando sobre as águas para demonstrar aos seus discípulos que ele era poderoso. Então por que Jesus veio andando sobre as águas? Bom, porque tinha pressa. Essa é uma razão bastante plausível. Ele estava com pressa, resolveu ir andando. Mas eu gostaria de propor que o Senhor Jesus, ao andar sobre as águas, nos desafia àquilo que o apóstolo Paulo nos desafiou em Romanos 12. A que não nos conformemos com este século, mas transformemo-nos pela renovação do nosso entendimento. Porque a gente consegue imaginar Jesus curando as enfermidades. Porque ele é Deus, então ou porque ele tem a unção de Deus sobre ele, porque a fé pode mobilizar a mão de Deus, a graça de Deus para operar milagres. Nós podemos aceitar a Jesus ressuscitando mortos, porque afinal de contas é o Senhor nosso Deus que tem o poder sobre a vida e a morte, mas para nós é muito difícil entender Jesus andando por sobre as águas. Por quê? Ora, porque curar enfermos é uma realidade que não nos é dada, pelo menos curar enfermos miraculosamente é uma realidade que não nos é dada. Então nós aceitamos passivamente que essa é uma realidade sob domínio de Deus, absolutamente sob domínio de Deus. Ressuscitar mortos, então, nem pensar, nem pensar. Se curar enfermos já não é uma realidade que nos é dada, imagina ressuscitar mortos. Então, ressuscitar mortos, a gente aceita passivamente que é domínio de Deus. Mas água é nossa realidade. Água é nossa realidade. Nós sabemos tudo sobre a água. Sabemos tudo sobre água. E uma das coisas que nós sabemos sobre água é que não dá para andar sobre a água. Tá certo? Porque a água não tem densidade suficiente para suportar um corpo nessa postura. Ela tem densidade suficiente para que possa se nadar, flutuar. Andar, não. O sujeito decidiu andar, ele vai cair como um machado. Porque a água não tem densidade para suportar essa concentração do peso humano. Ela tem densidade para suportar esse peso distribuído, mas não tem densidade para suportar esse peso focado. Isso a gente sabe. Todos nós sabemos. As nossas crianças sabem disso. Todo mundo sabe. Então, quando Jesus anda sobre as águas, Jesus nos desafia a mudar os nossos padrões de pensamento sobre as possibilidades que são dadas à fé. E é a questão que o apóstolo Paulo coloca em Romanos 12, versículo 2, quando ele diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. O que ele está dizendo?
que nós temos de decidir quem é que está dizendo a verdade. Se é Deus ou se é o que nós sabemos. O que é verdade? Se verdade é o que Deus diz ou o que eu sinto. Nós vivemos um mundo pós-moderno, é o que andam dizendo por aí. Ninguém sabe direito o que é pós-modernidade, até porque a gente está no meio do furacão. E é muito difícil, quando você está no olho do furacão, saber exatamente o que está acontecendo com o furacão. Você só sabe que está no olho de um furacão e não sabe para onde ele está indo. Não é? Então, pós-modernidade é um furacão no meio do qual nós estamos. E tudo que nós sabemos de pós-modernidade é que tudo que não se encaixa mais na era moderna, a gente jogou dentro da pós-modernidade. Tudo que não é mais mediado exclusivamente pela razão, a gente diz, bom, isso é pós-moderno, isso é pós-moderno, isso é pós-moderno. O que é isso? O que é isso a gente acerta depois. Agora a gente só sabe o que não é. Dizer que uma coisa é pós-moderna, hoje significa dizer, não é moderno, é pós-moderno. O que é? Bom, isso nós vamos descobrir mais tarde. Mas a gente pelo menos já sabe o que não é. E nessa era pós-moderna, a verdade mudou de lugar. Na era moderna, a verdade era tudo aquilo que a razão podia compreender e descrever. Na era pós-moderna, a razão é aquilo que a gente sente. É por isso que nós temos muitos irmãos que dizem verdadeiros absurdos. E aí a gente diz, meu querido irmão, onde o irmão leu isso? Aí o irmão diz, na Bíblia. Não, irmão, na Bíblia o irmão não leu isso. Porque isso não está lá. Por uma simples razão, uma razão, aliás, extremamente simples, não está lá. Então o irmão não tem como ter lido lá. Não está lá. Então como o irmão chegou a essa conclusão? Aí o irmão acaba por confessar, eu senti. O irmão sentiu que Deus falou com o irmão. Bom, então agora eu entendi. E porque o irmão sentiu, o irmão acha que é isso mesmo? O irmão não teve o trabalho de conferir com os mestres da igreja se isso era a melhor interpretação? Porque, afinal de contas, amado, nós temos 2000 anos de história. E nesses 2000 anos de história, o Senhor levantou muitos mestres e mestras. Não é bom consultá-los, irmão? Para ver se o que nós estamos dizendo bate com o que a Igreja de Cristo sempre compreendeu sobre essa verdade? Mas o irmão sentiu. Então, porque ele sentiu, ele faz o que sente, ué. Não se preocupa muito em saber se o que ele sente é o que a Bíblia realmente diz. Uma outra realidade nessa área do sentimento é o que está acontecendo no nível da emoção. As pessoas, de repente, sentem que não amam mais quem deveriam amar e que amam outra pessoa. E porque o sentimento é a verdade, então essa é a verdade. A outra coisa que acontece é que hoje, quando você fala com uma pessoa, ela diz assim, pastor, eu não consigo estender a destra de comunhão para o irmão tal. É mesmo? Por que o irmão não consegue estender a destra de comunhão? Porque eu não gosto, eu não me sinto bem, eu não gosto dessa pessoa, e eu não quero ser hipócrita. Eu não quero estender a destra da comunhão para alguém que eu não gosto. Então eu não quero ser hipócrita. Aí você tem de dizer para o irmão o seguinte, irmão querido, amado do Senhor, hipocrisia não é a diferença entre o que você sente e o que você faz. Hipocrisia é a diferença entre o que você diz acreditar e o que você vive.
Você diz acreditar que é necessário amar o próximo como a si mesmo. Então, se você não gosta do irmão, não é o irmão que está com problema, é você. Você está com problema. Porque as Escrituras dizem que você deve amá-lo como ama a si mesmo. Então, vá resolver esse problema com Deus, volte aqui e estenda a destra de comunhão para o irmão. E se tem alguma coisa que na sua ótica precisa ser resolvida na vida do irmão, vá falar com ele. Não me venha com essa história de que o irmão não quer ser hipócrita, porque hipocrisia não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com convicções, no que é que o irmão acredita. Então, viva aquilo que o irmão diz acreditar. Então, houve uma mudança. A gente não se apercebe. Porque é o espírito da época. E aí o espírito da época diz assim: verdade é o que eu sinto. Quando Jesus anda sobre as águas, ele desafia o nosso conceito de verdade. E aí a pergunta que Jesus Cristo faz ao andar sobre as águas é: verdade é aquilo que você sabe, aquilo que você sente ou aquilo que Deus diz? Independente de aquilo que Deus vier a dizer ser absolutamente diferente do seu conceito e do seu sentimento. Essa é a pergunta. Quando o apóstolo Paulo diz que nós temos de renovar o nosso entendimento, porque é assim que é transformado o cristão, ele estava dizendo que nós precisamos aprender a pensar com as categorias do Senhor e não com as categorias do sistema. E nós pensamos que as categorias do sistema são apenas aquelas questões malignas do sistema. Mas também são as benignas, muitas vezes. Por exemplo, a crença de que é impossível andar sobre as águas é muito benigna. Até porque evitará, sem dúvida nenhuma, muitos afogamentos. Ela é benigna. Mas até essa está sob júdice quando o interlocutor é Deus. Então, o que é que Jesus está nos ensinando? Possível é o que eu digo que é possível e não o que você concluiu que é possível. Isso faz toda a diferença. E alguém que vai fazer a obra de Deus, ou acredita que possível é o que Deus diz que é possível, ou não sai do lugar. Não sai do lugar, porque a obra que o Senhor nos confere é do nosso ponto de vista, de tudo que nós sabemos, de tudo que nós temos aprendido, impossível. Impossível sair pelo mundo dizendo que se o camarada crer em Jesus Cristo, será salvo. Como é que algo que aconteceu há 2000 anos tem efeito hoje? Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Mas o nosso Deus não é o Deus do impossível que eu acho impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível que qualquer um nem tem condições de imaginar que é impossível.
Quer ver um exemplo? Quando o Senhor resolveu punir o povo de Israel por causa da sua desobediência, ele soltou víboras no acampamento. Lembram dessa passagem? As víboras eram letais. Bastava ser mordido pela dita cuja e pronto, acabou, já era, pronto. Está morto. Veneno de efeito fulminante. Moisés rogou pelo povo. Que foi que o Senhor lhe disse para fazer? Para construir uma estátua de uma víbora abrasadora, colocá-la numa estaca e erguer a estaca no meio do acampamento. E disse que todo aquele que, em sendo picado pela víbora, olhasse para a víbora abrasadora na estaca, no meio do arraial, seria curado. Mais do que seria curado, o veneno não teria efeito. Quando o sujeito olhava para aquela víbora abrasadora na estaca, no que é que ele estava acreditando? Que a víbora que picou-lhe o calcanhar já estava morta ali naquela estaca e que, portanto, o veneno que ela inoculou não tinha como fazer efeito nele. Aquela fé, aquele olhar de fé em Deus que ergueu aquela estátua, não era a fé de que Deus vai me curar, era a fé de que a víbora que me picou já estava morta e, portanto, seja lá o que for que ela tenha inoculado, não faz mais nenhum sentido e não vai produzir a minha morte. Ou seja, ele tinha de crer que Deus não estava corrigindo o futuro, estava corrigindo o passado. A picada da serpente. Isso é impossível. Para nós. Para nós. Mas foi exatamente o que Deus fez no deserto. E foi exatamente o que Deus fez na cruz. A cruz de Cristo salvou os do passado, os do presente e os do futuro. A cruz de Cristo não só criou uma nova possibilidade de futuro e consertou o presente, como consertou o passado. Ela cobriu todo o tempo. Impossível para nós. Mas não para Deus. E é o tipo da coisa impossível até da gente pensar. Porque tem coisas que a gente acha que é impossível de fazer. Mas Deus é o Deus do impossível que nos é impossível de pensar. Não é só o impossível de fazer. É o impossível de pensar. Então, Jesus, andando sobre as águas, estava dizendo para os seus discípulos o seguinte: se vocês vão andar comigo, vocês têm de entender, possível é o que eu digo que é possível. É como ele curando, ressuscitando a filha do Jairo, o principal da sinagoga. Ele chega na casa, as pessoas estão chorando, a menina morreu. E aí ele disse assim: a menina está dormindo. As pessoas olham para Jesus e dizem: não, peraí. Quer dizer que ele está querendo dizer que a gente não sabe a diferença entre alguém que está dormindo e alguém que está morto? Dá licença. Eu sei a diferença entre alguém que está dormindo e alguém que está morto. Você não sabe? Todo mundo sabe. E aí Jesus disse: a menina não está morta, ela só dorme. O que ele está falando? O que ele está falando?
Ele está falando, quem decide se alguém está morto ou vivo sou eu. Como eu não decidi, então ela está dormindo e eu vim acordar. O que ele está dizendo? Se vocês não renovarem o vosso entendimento, não compreendereis a nova realidade que eu estou trazendo para a vossa realidade. Então, aqueles que vão fazer são aqueles que abrem o coração e a mente para pensar com as categorias de Deus. E Deus diz, está dito, não importa o que ele tenha dito, e não importa que o que ele tenha dito seja algo que a gente nunca diria. Porque o que é verdade? Verdade é o que eu sinto, ou verdade é o que Deus diz? Verdade é o que eu sei, ou verdade é o que Deus diz? Se a gente vai para o campo missionário, a gente tende a acreditar que verdade é aquilo que Deus diz. Deus diz. Então essa é, me parece, a grande ação de Jesus Cristo aqui nesse milagre. Ele está questionando as bases de pensamento dos seus discípulos. Os seus discípulos têm uma teoria que é a teoria que eu também teria. Andando sobre as águas, só pode ser um fantasma. Tá certo? E eles ainda estavam numa situação de desvantagem, porque eu ainda gritaria cruz credo, eles nem isso podiam gritar. Então eles estavam em desvantagem em relação a mim, porque eu podia dizer creio na cruz, eles ainda nem sabiam da cruz. Então estava uma situação muito complicada. Mas Jesus estava lá justamente para solapar as bases do entendimento dos seus discípulos. Todos aqueles que fazem tiveram as suas bases de entendimento solapadas, sabotadas pelo poder extraordinário de Deus, que começou a dizer, você não sabe, mas eu sei. E eu tenho certeza que os irmãos e irmãs já tiveram experiências extraordinárias com o impossível de Deus. Então, quando o Senhor está andando sobre as águas, ele está mexendo com as bases do entendimento. Exatamente o que Paulo iria dizer mais tarde em Romanos, ao dizer-nos que nós não podemos nos amoldar, não podemos tomar a forma desse sistema, mas temos de renovar o nosso entendimento. E o que é renovar o nosso entendimento? É buscar as coisas lá do alto. É pensar nas coisas lá do alto. Onde Cristo vive, à direita de Deus Pai. É viver a partir de uma nova realidade. É claro que eu não estou aqui fomentando as loucuras daqueles que saem por aí decretando à torto e à direita, pensando que tem o poder de decretar. Não é disso que eu estou falando de fé. E mais do que fé, estou falando de comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Porque a maioria desses irmãos que andam por aí decretando e ordenando e não sei o que lá mais, eles não têm muita comunhão com Deus até onde eu consigo ver.
Porque eles vivem empetecados, cheios de ouro, de luxo. Às vezes eu encontro com uns deles e eu fico pensando, eu devia estar aqui com um saco de lama, porque eu ia esfregar a lama nele. E eu ia dizer, deixa eu esfregar a lama nesse seu terno de milhares de reais. Eu vou esfregar a lama aí, que é para você se lembrar quem você é, infeliz. Que é para você saber a quem é que você serve. Quem é que você tinha de estar representando. Quem foi que disse que você foi chamado para ser manequim? Você foi chamado para ser pregador. Você é seguidor de Jesus Cristo. Eu vou enlamear a sua cara e a sua roupa. E você vai lá para o tanque de Siloé para ver se os seus olhos se abrem antes que seja tarde demais. E o inferno engula você, porque já engoliu a sua roupa. Virou um desfile de modas esse negócio. Virou o sonho da riqueza. Eu quero lhe dizer uma coisa, se você quiser ficar rico, tem um sujeito oferecendo riqueza para todo mundo que se prostrar diante dele. Pode procurá-lo. Mas se você estiver pensando em eternidade, tem um moço que só oferece a cruz. Mas com a cruz vem a ressurreição, porque não há ressurreição sem cruz. Então, quando Jesus está andando sobre as águas, ele está mexendo com os conceitos dos discípulos. Ele está mexendo com os conceitos dos seus seguidores. Ele está dizendo, olha, vocês ainda não viram nada. Vocês não sabem de nada. E aí, o Pedro é ótimo, né? Porque a gente sempre diz que o Pedro, que o Tiago, não, que o Tomé é o primeiro sujeito a ser cético e a duvidar. Mas não é verdade, o primeiro foi Pedro. Porque o Pedro disse, se és tu. Exatamente o que o Tomé disse. Tomé disse, não vou crer se não tocar na marca dos cravos. Para ver se é ele mesmo. E o Pedro foi antes do Tomé. Ele disse, se és tu, me faz ir aí ter com o senhor. Então, primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que Jesus Cristo andando sobre as águas está sacudindo os nossos conceitos, preconceitos, nossas conclusões, nossa visão do que é possível e do que é impossível. E está nos conclamando a uma comunhão profunda com o Pai. Porque você nunca pode esquecer que Jesus Cristo andou sobre as águas depois de ter estado com o Pai durante 7 horas. O segredo daqueles que fazem é quanto tempo os joelhos deles ficam dobrados. Esse é o segredo. O segredo é submissão absoluta ao Altíssimo. Absoluta submissão, absoluta rendição. Só o Senhor manda. Nós obedecemos. E isso custa calo no joelho. Isso custa calo no joelho. Rendição. Custa cara no pó. Dizendo, Senhor, eu não sei. Só Tu sabes. Eu não posso, só Tu podes. Eu não tenho, só Tu tens. E eu me rendo a Ti. Faz a Tua vontade segundo o Teu poder. Quem não aprendeu isso, não aprendeu como se anda no reino de Deus. A igreja de Cristo avança de joelhos. Porque são joelhos calejados que fazem mãos e braços fortes.
Então o Senhor está dizendo, não há impossíveis. Não há impossíveis. Você sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, que a vida vai nos sacudindo, ou a gente vai se deixando sacudir pela vida, e aí a gente começa, sem se dar conta, a achar que o mal é todo poderoso. A gente começa a achar que não vai dar certo mesmo. Não adianta, não importa quanto esforço a gente faça, não importa, sempre tem um problema, uma crise. Quando a gente pensa, agora vai, pronto, mais um problema. Quando a gente pensa, agora a igreja vai explodir, aparece um Judas. Oh, meu Deus do céu, quantos Judas que tem nessa terra. Quando você pensa, agora vai mais um problema, e você diz, não dá, não dá, não dá. Errado, errado, o mal não é todo poderoso. Só há um todo-poderoso no universo. E é o Senhor nosso Deus, Criador e sustentador do universo. Ele é todo-poderoso. Nada mais é todo-poderoso. Então nós temos de guardar isso no coração. Portanto, o mal não vai dar a última resposta em lugar nenhum. Em lugar nenhum, porque o mal não tem poder para isso. Quem tem poder é o Senhor. Então o mal é um prestidigitador, o diabo é um prestidigitador. O negócio dele é distrair a nossa atenção. É fazer a gente começar a pensar, não vai dar certo, ou dor, ou vida, ou morte, ou horror, isso não vai dar certo. Esse é o negócio do diabo. Tirar a gente do foco de Deus. Porque a nossa tendência é olhar para o mar revolto, olhar para o vento contrário, e dizer, puxa vida, os gerazenos vão ficar sem ser curados, porque não tem jeito de passar por aqui. E Jesus Cristo está dizendo, onde não tem jeito de ir de barco, vá a pé. Vá a pé, meu filho. Tem jeito, Deus vai dizer qual é o jeito. E aí nós temos de mudar a nossa visão de fé. Nós, muitas vezes, professamos que ter fé em Deus é ter fé que Deus tem poder para fazer todas as coisas. Isso não é ter fé em Deus. Por que Deus tem poder é óbvio, senão não seria Deus. Ter fé em Deus é ter fé no caráter de Deus. No caráter de Deus. Quando o Senhor estava lá com 5 pães e 2 peixes, se eu estivesse no lugar do Senhor, diante de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, lá umas 12.000 pessoas, eu ia fazer uma oração de arrancar a faísca do trono. Deus Todo-Poderoso, o Senhor tem de fazer um milagre, porque o Senhor botou o seu filho aqui numa situação difícil, são 5 pães e 2 peixes, 12.000 pessoas, isso não é possível, mas o Senhor pode, o Senhor tem de fazer isso, é o teu nome, é o teu servo, é o teu servo, é o teu servo aqui diante de 12.000 pessoas, o Senhor tem de fazer alguma coisa. Os anjos já iam tocar as trombetas, os arcanjos já iam reunir todo mundo e dizer, vamos lá que tem um pregador botando Deus numa fria. Mas Deus não fez, Jesus não fez isso. O que foi que Jesus fez? Pegou o pão, agradeceu e partiu. Porque Jesus tinha fé. Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo, eu conheço o meu Pai. Eu sei o caráter do meu Pai. E se Ele mandou 5 pães e 2 peixes, é porque com 5 pães e 2 peixes nós vamos fazer uma festa. Pode entregar para o povo. E Ele nos ensinou que Deus está pronto para multiplicar tudo que a gente com gratidão estiver pronto para repartir. Porque Ele tinha fé
Então a fé reparte, porque a fé não tem medo de perder. Porque a fé sabe que nunca perde, só multiplica. É a incredulidade que tem medo de perder. É a incredulidade que tem medo de investir. É a incredulidade que tem medo de realmente fazer a vontade de Deus. Às vezes eu encontro irmãos e eu pergunto assim, então sua igreja é missionária? Bom, pastor, agora nós não estamos investindo muito em missão, porque nós estamos aqui com outras prioridades. Que outra prioridade que tem, meu filho? Que outra prioridade que tem, meu filho? Não, pastor, o senhor entende? É que se a gente for investir agora em missões, nós vamos prejudicar alguns programas. Pois acaba com os programas, meu filho. Joga os programas no lixo. Tem um lugar no arquivo que é ótimo para os seus programas, chama-se lixo. É o sexto arquivo. Já ouviu falar do arquivo sexto e do sexto arquivo? Joga lá no arquivo sexto. Porque qualquer programa que impeça você de fazer a vontade de Deus e de investir em missões é um programa do diabo. Porque a ordem de Jesus Cristo foi fazer missão. Ele não ordenou você a fazer mais nada. Então o que você está fazendo? Seja lá o que você estiver fazendo, está fazendo para você. Não, mas nós precisamos disso. E você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus não sabe? Só você é o esperto aqui? Eu me lembro que em 1900, na década de 80, mais ou menos, 86, Sarney estava recém-assumindo o poder, o Brasil estava com uma inflação galopante, 85% ao mês, era uma loucura aquilo, uma loucura. Quem lembra desse tempo sabe exatamente do que eu estou falando. A gente saía correndo, disputando corrida com o moço da maquininha do supermercado. E a gente ia na frente, ele e a gente derrubando as gôndolas, porque era para comprar no primeiro dia do salário. Aquilo era uma fila imensa de gente, porque no dia seguinte o seu salário já valia 80%, quase 80% menos. Era uma loucura aquilo lá. E aí eu me lembro que eu estava conversando com 2 pastores, e eles disseram assim, nós estamos perdidos, isso aqui não tem saída, não. Eu falei, tem sim, tem sim. Nós vamos ter uma economia estável. Ele e os 2 irmãos olharam para mim e deram risada. Em 1986, 80% de inflação, eu dizendo em economia estável, os irmãos começaram a rir da minha cara, é o óbvio. Aí eles disseram assim, por que, Ari, você acredita nos políticos? Eu falei, nem enquanto o diabo pisca o olho. Não acredito neles nem enquanto o diabo pisca o olho. Então, por que você acha? Falei, sabe por quê, irmão? Porque eu ando esse país para cima e para baixo, e eu estou vendo que Deus está conclamando a igreja brasileira para ser missionária. E Deus sabe que não dá para fazer missão sem economia estável. Se eu sei, Ele sabe. Então Ele vai fazer alguma coisa nesse país, nós vamos ter economia estável para fazer missão, para enviar missionário. Agora, nós ficamos com a economia estável e a crentaiada resolveu enriquecer. Ora, é o diabo. Só pode ser coisa do diabo. Entendeu? Era para investir tudo em missões agora, era para mandar brasileiro para tudo quanto é canto do mundo, para todos os rincões, para todos os cantões do planeta, que agora a gente tem dinheiro, até o dólar está caindo. Agora é hora de dizer, gente, vamos embora, todo mundo para a rua. Mas aí nós resolvemos ficar ricos, porque a nossa economia é estável. Agora nós podemos ficar ricos. Ô Jesus! Gente assim não dá, irmão. Gente assim não faz nada. Gente assim não serve. Para essa gente, a gente tem de andar carregando um saco de lama. Porque toda vez que encontrar, opa, deixa eu jogar lama em você, para você ir para o tanque de Siló, porque lá você vai ver infeliz. Abre os olhos, camarada.
Então, percebe, Jesus Cristo veio para sacudir os nossos conceitos. Mas outra coisa que Jesus Cristo fez aqui é que ele nos ensinou como é que Deus faz. Porque o apóstolo Paulo disse que Deus opera em nós o querer e o realizar. Como é que ele faz isso? Como é que ele opera em nós o querer e o realizar? Ora, exatamente o que ele fez no Pedro. Gente, presta atenção. O Pedro é um pescador. Dos bons, não é meia tigela não, é dos bons. Ele é dos bons pescadores. Ora, quem mais além do Pedro sabe com toda certeza que não dá para andar sobre as águas? Ele sabe, ele é pescador, ele vive disso. Ele vive do mar. Ele já atravessou aquele mar da Galileia, já perdeu a conta. Ele sabe, não dá. É impossível, não dá. Aí vem Jesus Cristo, fazendo o impossível, andando sobre as águas. E aí o Pedro vê, então dá. Então dá. Eu sempre pensei que não dava, mas dá. O que Jesus está fazendo? Atraindo Pedro. Gerando no coração do Pedro o desejo de ser o que Jesus é, de fazer o que ele está vendo Jesus fazer. Ele está gerando no Pedro fé, a certeza de que não há barreiras, não há obstáculos, não tem nada que possa nos deter, não tem nada no universo que possa dizer vocês não vão avançar mais nenhum passo. Ninguém diz isso para a igreja de Jesus Cristo. Ninguém diz para a igreja de Jesus Cristo onde é que ela pode e onde é que ela não pode ir, porque a igreja é de Jesus Cristo e Jesus Cristo é o Senhor do universo. Ninguém manda na igreja de Jesus Cristo além dele mesmo. E é isso que Jesus Cristo está gestando no coração de Pedro. O Pedro começa a ver, então dá para fazer muito mais do que eu penso, dá para fazer muito mais do que eu imagino, eu quero isso. E ali o Senhor gerou o querer. Por isso, amados, que é tão importante nas nossas mensagens fazermos as ovelhas de Cristo verem Cristo. Vejam Cristo, isso que Ele é, isso que Ele está fazendo, é para que eu e você o imitemos. E quando nós desejamos ser assim, o Espírito de Deus entra em ação e torna realidade na minha e na sua vida aquilo que o Cristo de Deus está nos atraindo a partir de si mesmo. Então o Senhor gerou o querer no Pedro. O Pedro disse, eu quero isso. Então dá, então é possível, então eu quero isso. E tão logo o Senhor gerou no Pedro querer, o Senhor possibilitou o Pedro realizar. Porque o Pedro disse, se é o Senhor, então me manda, eu quero isso. E o Senhor disse para ele, vem. E eu pergunto como foi que ele conseguiu sair do barco, sabendo tudo o que ele sabia sobre a água. Ele se deixou carregar pela palavra de Deus. É isso que nós temos de aprender, a nos deixarmos carregar pela palavra de Deus. A palavra de Deus muda as nossas dimensões, amplia a nossa razão, aumenta exponencialmente a nossa visão, faz-nos ver a cidade que tem fundamentos e faz-nos ter claro, não há impossíveis quando estamos com comunhão perfeita com Deus e debaixo da sua autoridade e sob a sua vontade. O nosso problema é conseguir essa autoridade, essa comunhão
e essa submissão. Porque nós fomos sendo, até os nossos seminários nos ajudaram nisso. A gente foi sendo convencido de que a gente era alguma coisa. Esse é o problema. Eu encontro muitos colegas aí, Brasil afora, que eles sempre aparecem com aquele jeitão de... Você sabe com quem você está falando? E aí é claro que, como a gente tem misericórdia dos irmãos, a gente diz, sei, mas não vou dizer. Porque eu não quero que você passe vergonha. Porque se eu disser mesmo que eu sei com quem estou falando, você vai ficar envergonhado. Como eu não fui chamado para envergonhá-lo, eu vou fazer de conta que não sei. Pode dizer a sua versão. Qual é a sua versão? Quem é você? Diga para mim quem é você. Diga para mim o que é que você tem. Diga para mim o que é que você pode pôr na mesa de negociação com o Altíssimo. Diga para mim o que é que você tem, que o Altíssimo gosta tanto e que não foi Ele que te deu. Diga para mim. Me dá a sua versão de quem você é. Porque eu vou poupá-lo de dar a minha versão sobre quem você é. Vou deixar você fazer isso. Faça isso. Diga para mim quem você é. E se você souber dizer que você é apenas um pecador lavado pelo sangue precioso, puro e extraordinário de Jesus Cristo, habitado pelo Espírito poderoso de Deus, que insuflou em você a vida de Cristo e que deu sentido para a sua existência e que deu a você fé e olhos para ver e pés para andar onde antes você não conseguiria sonhar e que tudo isso é mérito, honra e glória do Senhor, então você sabe quem você é. Mas se eu e você não sabemos disso, então nós não temos a menor ideia de quem é que nós somos. Não temos a menor ideia. Então o Senhor vem e sacode e diz, você não pode, filho, mas eu posso fazer você andar sobre as águas. Você não pode, mas eu posso fazer você andar sobre as águas. Acredite nisso. Todas as vezes que você precisar andar sobre as águas, você vai andar sobre as águas para a glória do meu nome. Então não tenha medo. Não tenha medo. Continue fazendo a minha vontade. Porque como nos disse o grande apóstolo, aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura, não nos dará com ele todas as coisas? E aí quando Pedro começa a sentir a força das ondas, quando ele começa a sentir a força do vento, ele teve medo. Ele teve medo. É interessante que o contrário de fé aqui não é incredulidade, é medo. E se Deus não fizer? E se Deus não arcar? E se Deus não honrar? Por isso que eu disse para os irmãos que fé é fé no caráter de Deus. Deus é bom e se torna galardoador de todos os que o buscam. Deus é bom. Foi isso que Jesus Cristo disse diante de 5 pães e 2 peixes. Eu conheço o meu Pai. E Ele é bom. E é galardoador dos que o buscam. Por que você acha que tem tanto crente fazendo esquema na vida? Porque não acredita no caráter de Deus.
Estive conversando recentemente com um executivo, e ele começou a me contar a história dele, e eu disse, bom, você estava indo bem. Aí você entrou com os esquemas, não foi? Ele disse, pastor, o senhor entende? Eu falei, não entendo não, irmão. Não fala para mim que eu entendo, porque eu não entendo não. Eu sei o que aconteceu. Você não acreditou que o Deus que trouxe você até aqui ia continuar conduzindo você. Aí você achou que, por via das dúvidas, é melhor você ter um esquema de retaguarda. Você não passa de um incircunciso. Você precisa se arrepender. Olha a besteira que você fez. Agora nós vamos orar. Eu vou clamar a Deus que tenha misericórdia de você, para a gente consertar isso aqui. Mas aprenda, siga com Deus o tempo todo. E se isso der prejuízo para você? Ótimo! Ótimo! Tenha prejuízo. Você não foi chamado para não ter prejuízo, você foi chamado para andar nas pegadas da cruz. Ótimo! Honre o seu Deus, que no devido tempo Ele vai honrar você. Mas os irmãos não acreditam mais nisso. Eles não acreditam mais nisso. Esse é um ponto, isso é um negócio complicadíssimo. E há muitos pastores que também não acreditam mais nisso. Há muitos líderes que também não acreditam mais nisso. E aí, as mãos começam a fraquejar, porque pensa que o que dá força às suas mãos é a sua capacidade. Que capacidade, cara pálida? Que capacidade? Você nunca se olhou no espelho, homem? Que isso? Toda capacidade vem de Deus. Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Que capacidade, homem! É isso que vai matando a obra missionária. E vai matando os missionários na obra também. Nós precisamos acordar, amados. Precisamos acordar para o Cristo que anda sobre as águas. Que questiona diante de nós o conceito de verdade. Verdade é o que vocês acham ou o que eu digo, diz Jesus Cristo. Verdade é o que vocês acham que é possível ou o que eu digo que é possível, diz-nos o Senhor. Qual é o seu conceito de verdade? Porque dependendo do seu conceito de verdade, vai ser o quanto você vai dobrar os seus joelhos. O quanto você vai plenamente vivenciar a sua submissão ao Senhor e a sua dependência do Espírito de Deus. Então, foi isso que Jesus fez. E aí, Ele gera em nós o querer. Como? À medida que Ele começa a se apresentar a nós, e nós começamos a ver o que Ele pode fazer. E aí a gente diz, eu quero. Ele vai nos atraindo com aquela visão majestosa e maravilhosa que Ele dá de si mesmo a nós. Por isso que quando a gente prega, a gente tem sempre de ter um momento em que a gente para diante da igreja e diz, vamos ver o que é que nós aprendemos sobre Jesus Cristo aqui. Não importa que você está falando de Gênesis, de Esther, de Samuel, a Bíblia fala de Jesus Cristo. Então nós temos de aprender a reler a Bíblia, para encontrar o Jesus Cristo do discurso do caminho de Emaús, em Moisés e nos profetas. Eu sei que ultimamente a igreja brasileira tem se tornado muito veterotestamentária. Todo mundo só prega no Velho Testamento, no Velho Testamento, no Velho Testamento. Porque aí prega e faz o que quiser com a palavra. Porque está no Velho Testamento mesmo. Então faz o que quiser.
Mas o Senhor já nos deu a chave hermenêutica. Ele disse, são elas mesmas que falam de mim. E ele estava falando do Velho Testamento, que era o único que tinha na época. Então, quando a gente abre a Bíblia para descobrir o que é que esse texto fala de Jesus. O que eu posso aprender de Jesus aqui? Como eu posso ver Jesus? E o nosso papel é expor Cristo às ovelhas de Cristo, através da exposição da sua palavra. Sob a unção do Espírito de Deus. Só tudo isso, não é? Se nós nos perdermos disso, amados, nós perdemos a igreja. Nós perdemos a igreja. Perdemos o nosso foco. Deixamos de evangelizar, de fazer boas obras, de demonstrar o reino de Deus. Porque lembre-se que o Senhor nos deu duas, ou você pode entender, 3 grandes comissões. Uma comissão é ir e pregar a toda a criatura. Isso é tratar cada ser humano como um universo próprio. Outra comissão é fazer discípulo de todas as nações. Isso é fazer com que a pessoa se converta e converta a sua cultura a Cristo. Que é uma coisa que aqui no Brasil a gente não conseguiu fazer muito. E a terceira comissão é que ele disse que todas as pessoas tinham de glorificar o Pai por causa das nossas boas obras. Essa nós não passamos nem perto. Então, percebe? Para a gente fazer, a gente tem de ser como o Senhor Jesus. A gente tem de ser sacudido pelo Senhor Jesus, como Ele sacudiu os seus discípulos aqui. A gente tem de ser inspirado pelo Senhor Jesus, como Pedro foi inspirado aqui. Ele realiza, Ele opera em nós o querer. O que significa? Ele nos inspira. Ele diz, vai filho, vai filha, vai, eu estou contigo, não importa quem seja que esteja do outro lado. Vai, sob a minha palavra. Se você precisar andar sobre as águas, você vai andar. Se o mar tiver de se abrir, ele vai se abrir. Mas vá carregado pela minha palavra. Porque foi isso que aconteceu com Pedro. Ele foi carregado pela palavra de Deus. Gente, esse é o nosso maior privilégio. O nosso maior privilégio, sermos carregados pela palavra de Deus. Então não importa o que nos digam, nós vamos ouvir o Senhor. Nós vamos dobrar os nossos joelhos. E nós vamos perguntar, Pai, é assim mesmo, Pai? Ou o Senhor tem uma palavra para nós? E a palavra de Deus há de nos carregar para a glória do nome do Senhor. Essa é a fé cristã. O Espírito de Deus administra a palavra, porque a palavra é a espada do Espírito. Então, essa submissão ao Espírito Santo. Agora, isso é comunhão, amados. E só tem comunhão mesmo com o Senhor, não quem se sente espiritual, mas quem se sabe pecador. Só os pecadores se ajoelham. Só os que se sabem impotentes se ajoelham.
Só os que se sabem impotentes caem de joelhos e dizem: não me deixa cair em tentação. Nem a mim, nem a meus irmãos. Livra-nos do mal. Leva-nos a fazer a tua vontade. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Só a tua vontade. Na terra como no céu. Guia-nos pelo caminho direito, conduz-nos com as tuas mãos poderosas, não nos deixe, Pai, não nos deixe nos nossos erros e nas nossas falhas, leva-nos com a tua palavra para o lugar onde o teu nome é honrado e glorificado. Aí nós temos a igreja de Cristo. Aí nós temos a igreja de Cristo. E o que é